Por que hoje há uma rejeição tão grande ao voto obrigatório? Porque, no fundo, hoje há uma rejeição muito grande à política. Nós fazemos uma pergunta histórica já há muitos anos sobre a preferência partidária. Sempre a mesma pergunta. Qual é o seu partido político de preferência? E hoje a gente tem um recorde de eleitores que não têm preferência por nenhum partido. 67%. A gente nunca atingiu esse nível. Nós temos hoje, por exemplo, 54% dos eleitores que não iriam votar se o voto não fosse obrigatório. Eu acho que esse é um fenômeno, claro que sempre existe em qualquer eleição, mas acho que o fenômeno hoje no Brasil é um fenômeno localizado. Eu denominaria esse fenômeno localizado eleitores não políticos. Eles são descrentes dos políticos, estão descrentes da realidade. Você vê que o nosso clima político tem estado muito tenso, né, há muitos anos. E é claro que quando entra o assunto corrupção, né, piora muito mais, azeda de vez. Né? Desde 2005, com o Mensalão, o assunto corrupção tem estado em pauta continuamente. Então, eu achei muito ruim para a democracia, muito perigoso, neste sentido. O cidadão abre o jornal e fala, pô, então toda política é corrupção, não serve para outra coisa, a não ser para corrupção. Né? É claro que isso é um julgamento errado, mas à medida em que essa situação se perpetua, é isso que as pessoas pensam. O momento brasileiro de composição do executivo, hoje é uma demonstração de união partidária entre a base de governo, é uma demonstração clara de que você só consegue governar trazendo todos os partidos que compõem a sua base, seja lá o que eles signifiquem, né, do ponto de vista ideológico e programático. E isso é uma falência, porque mesmo um governo contemporâneo que tem uma maioria absoluta no Congresso tem enorme dificuldade de governar, porque não tem relação mais entre as decisões tomadas no Congresso com o desenho dos partidos. Até se diz que o Supremo vem se substituindo ao Congresso. Não é verdade, porque a nossa atuação é vinculada e nós partimos sempre do direito posto pelos congressistas. Agora precisamos avançar e esse avanço passa necessariamente pela conscientização do eleitor. Ele precisa examinar o perfil daquele que praticará atos que interferirão na vida dele, eleitor, e da respectiva família. Muitos não percebem isso. Qual é a premissa fundamental de uma reforma política? É fazer com que as instituições representativas, em particular o Congresso, né, sejam efetivamente representativas da cidadania, que se consiga minimamente estabelecer um liame, que hoje praticamente não existe, entre o representado e o suposto representante. Isso é um problema, esse problema que eu estou apontando é um problema universal hoje de todas as democracias. Esse é um problema geral das democracias com maior ou menor gravidade. E a política tem que se adornar. Ela tem que se tornar apta a dizer aquilo que esse mundo quer. Os protestos que ocorreram em junho de 2014 mostram um pouco essa, de 2013, do ano passado, de junho de 2013, mostram exatamente, penso que um pouco isso. Eu quero uma maneira de me expressar, eu não sei como e não me sinto representado. Então, como se fazer isso? Os partidos políticos parece que estão devendo muito em relação a isso. Os partidos políticos hoje viraram apenas e tão somente um instrumental de acesso ao poder, porque para alguém disputar a eleição tem que estar registrado no partido político. Mas eles não estão dando vazão a essa possibilidade de, através da atividade partidária, as pessoas expressarem as suas vontades, os seus desejos, a sua atividade política. No atual contexto, as novas lideranças só surgem os que têm dinheiro. É impossível uma nova liderança que não tenha dinheiro. É impossível, você não consegue romper o custo de uma campanha política. Então isso é injusto. Volta o voto censitário. Voto censitário no Brasil só votava quem tinha dinheiro e poder econômico. Hoje só é eleito quem tem poder econômico. Nada mais parecido à estrutura dos partidos políticos brasileiros do que o futebol brasileiro, ou que o esporte brasileiro. Você tem os cartolas. Nós temos os cartolas da política, que, digamos, a idade mínima é de 60 anos para cima.
né? Então, o que faz com que a juventude não frequente esses partidos? Quando eu vejo na televisão reunião da juventude de tal partido, eu começo a dar risada, porque estão todos com cabelo branco já, não são jovens, né? Então, a juventude, assim como o cidadão, ele é afastado dos partidos e não atraído para o partido. O fato de o debate estar tão polarizado acaba afastando muita gente, né? Você vê que está num nível de disputa tão longe da realidade das pessoas, em que elas simplesmente se abstêm de participar do debate, né? No momento do voto, o voto dela vai valer como de qualquer uma que tenha participado do debate, mas aquilo é tão cansativo e é colocado de forma tão violenta que as pessoas simplesmente deixam de participar. 1 minuto para responder a pergunta, não sei o que. O senhor tem 30 segundos para réplica. Tem mais 15 segundos para tréplica. O que é isso? Isso é brincadeira. A sociedade não recebe absolutamente nenhuma informação. Ou quando vem um candidato num debate e derruba o outro com alguma coisa que seja contra a vida pessoal, etc. e tal. Mas nós precisamos discutir o Brasil, nós estamos aqui para discutir o Brasil, nós somos brasileiros, queremos construir uma democracia sólida, séria, e que passa por uma discussão séria com o envolvimento dos políticos e da sociedade. A regra, a lei eleitoral precisa ser mudada, precisa, é necessário. Porém, o que acontece é que os nossos políticos, os deputados e os senadores, estão satisfeitos com a maneira que isto acontece. Para eles está muito bom desse jeito, porque você vota num palhaço, como aconteceu, e esse palhaço, ex-palhaço, né, que agora é um deputado, e ele puxa 3, 4 outros candidatos para serem deputados. E isso é o que nós chamamos de um puxador de voto. Isso tem que acabar. Quer dizer, muitos pensam, vamos abandonar a política. Política é coisa para ladrão. Então, eu não vou cuidar de política. Essa visão é uma visão equivocada. Não podemos generalizar nem criminalizar a atividade pública no Brasil. Nós temos que participar cada vez mais da atividade política, porque senão a política nunca será um espaço em que os cidadãos se sentirão representados. A sociedade está empurrando a política. Nesse sentido, a sociedade está adiante da política. A política está atrasada. Daí porque eu acredito que na próxima legislatura, seja quem for o governante, seja quem forem eleitos para o Senado e para a Câmara Federal, esses parlamentares, a representação política vai ter que se submeter ao crivo social. Porque a sociedade brasileira está dando demonstração de muita força, de muita vontade. E nós não temos condição mais de continuar no velho modelo. Os sistemas valem na medida em que sejam funcionais. Não adianta nada nós criarmos um arcabouço teórico, tudo bem estruturado, sistematizado, pensado, se não houver, na prática, um reflexo em termos de funcionalidade. Nós precisamos fazer com que as coisas funcionem. Quando você faz uma análise hoje, é difícil imaginar que nós possamos ter uma ruptura democrática. E a sociedade civil sair às ruas e dizer: nós não queremos mais partidos, nós não queremos mais ninguém, e nós apoiamos alguém que saia fora da política, alguém de fora da política, como os militares em 64, e que assuma o controle, porque a política como um todo está corroída, toda essa estrutura política está corroída. Eu não acho isso muito provável, né? Mesmo quando observo as manifestações do ano passado, eu verifiquei que existe ali uma repulsa muito grande à política partidária, institucional e mais antiga, né? Porque o discurso político estava ali. As pessoas faziam discursos políticos, né? Não acho que era uma coisa contra os partidos, mas muito mais contra essa forma de se fazer política que esses partidos têm feito. Vamos pegar as manifestações de junho, que aconteceram há algum tempo. Vamos pegar essas manifestações e o que nós vamos observar é que as pessoas gritavam contra os partidos. Então, fora partidos, não queremos lideranças, não queremos uma estrutura organizativa, não queremos esta vida partidária e democrática. Aí eu pergunto, muito bem,
Se isto não acontecer, como é que as coisas vão, de fato, caminhar politicamente? A democracia da praça? Então, eu vou dar um exemplo. Houve um momento no mundo em que nós tivemos a democracia da praça, é a chamada democracia direta. É uma democracia que é muito simbolizada pela cidade de Atenas, na Grécia, lá na Antiguidade. Então, todo mundo, quando dá exemplo de democracia direta, fala em Atenas. Só que nem em Atenas era uma democracia em que existisse a participação total. Os escravos, por exemplo, e era um número bastante significativo, não podiam participar. Agora eu pergunto, muito bem, temos as pessoas reunidas na praça. Eu pergunto, a quem representam essas pessoas? Como é que vai ser? Simplesmente nós vamos aclamar na praça? E o restante da população? Então, na realidade, eu acho que é extremamente importante a democracia representativa. E a democracia representativa, ela diz, no fundo, que nós precisamos ter etapas. E nessas etapas inclui-se os partidos, inclui-se todo o exercício de voto. Eu avalio que há uma revolta, e a revolta, normalmente, essas manifestações, o que nós tivemos na manifestação? Nós tivemos um povo revoltado com o status quo, dizendo que não queria isto, mas sem saber o que queria. Quer dizer, na prática, os movimentos populares, eles, mesmo quando dizem eu não quero tarifa, eles não têm a menor noção de como é que vai se ter o serviço público sem que haja um pagamento para esse serviço público. Eles têm uma manifestação, mas não sabem exatamente o que querem e como fazer se souberem o que querem. Isto leva a ter, nas manifestações, mais uma repulsa àquilo que eles acham que está errado, sem saber como fazer o que deve ser certo. Eles não têm instrumentos, nem conhecimento, nem cultura para isto, mas é a revolta que os leva. Eu estou convencido que grande parte da rejeição ao voto obrigatório decorre, digamos, dessa desilusão, dessa decepção com os representantes atuais. Acho que tem uma crise de representação política no mundo inteiro, quer dizer, mundo inteiro, em muitos países, não só no Brasil, né? Um certo desencanto com a representação. Eu acho que faz parte da democracia ter crise de representação. A gente não conhece nenhuma outra forma de democracia que não seja representativa. Algumas pessoas falam de formas diretas de democracia, mas eu acho que eles são ou mentirosos ou picaretas. Porque toda forma direta de democracia não funciona nem em reunião de condomínio, quanto mais uma sociedade complexa. Essa coisa de democracia direta é normalmente controle de é o aparelhamento do Estado por grupos ideológicos. Eles chamam isso de democracia direta, né? Agora, tem uma crise mesmo, e isso força os partidos se mexerem um pouco mais. O problema é que a democracia, como todo fato social, funciona em temporalidade glacial, que os caras usam em ecologia, né? É glacial. No caso glacial, são milhares de anos. A democracia são centenas de milhares de anos. O processo, o movimento todo. Daqui a 1000 anos, talvez tenha acabado a democracia. É um experimento de uma certa época. Em Atenas durou pouco. Hoje tem durado mais. Eu acho a democracia, entre os piores regimes, o melhor. Sem valorização da política, não há avanço da democracia. Não há expansão da democracia. Muitas pessoas acham que é possível. Não é possível. Basta observarmos hoje como as ruas estão vindo à tona de maneira selvagem e porque questionam a política, e ao questionar a política, questionam também a democracia. O que está sendo colocado no lugar da política? A violência. Nós estamos comprometidos no âmbito de corrupção e no âmbito da violência. E o âmbito da violência está descambando para um fascismo brutal. Vem vindo um movimento fascista terrível, terrível, o que significa muita violência. E aí o Estado vai reagir e também vai reagir de maneira fascista.